Dia aí, um olá a todos em gaélico. Bem-vindos ao segundo vídeo da nossa história da Irlanda. Eu dividi a história da Irlanda em 9 partes. No primeiro vídeo eu já falei as 2 partes da história, né, que é a época neolítica, onde só tinha os nativos. Depois, com a chegada dos celtas, que se misturaram com os nativos, aí, né, nasceu o próprio povo irlandês. Nessas 2 fases da história eu mostrei 3 pontos turísticos. 2 ficam mais ao norte, que é o Brunanboyne e Rio of Tara. E um que fica no sul, lá em Cork, na Universidade de Cork, onde tem as pedras de Ockham, uma exposição das pedras de Ockham e o próprio alfabeto de Ockham. Agora a gente parte para a terceira parte da história. Essa divisão foi eu que fiz, não é acadêmica não. Eu estudei e fiz essa divisão porque é muita coisa, então eu tenho que picar para tentar dar conta de falar. A terceira parte eu chamei de consolidação da religião cristã, que se deu no século V. E foi também exatamente nesse século que as religiões na Europa começam a ser todas dizimadas, e vira só cristianismo. Antes, na época do Império Romano, existia uma curiosidade que as religiões elas conviviam bem, existia tolerância entre elas, porque os deuses eram todos antropomórficos, tanto de Roma, como dos vikings, como dos celtas, então eles conviviam bem. Existia até uma tabela em Roma de deuses, os deuses deles e qual seria um similar ao deus dele. Por exemplo, Júpiter, o similar dos vikings é o Odin e por aí vai. Então essa tolerância era muito bacana. Mas com a chegada da religião católica, o próprio Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é um só. Então não tem como conviver com outras religiões. Então acabou a era da tolerância e foi exatamente no século V. Tá? O que ilustra o início dessa consolidação? É o seguinte, a história vem dos celtas, não, dos irlandeses, que tinham um pouquinho de sangue viking e estava sempre indo lá na Inglaterra para fazer para dar uma saqueada e ainda pegar algumas pessoas para vender como escravo lá na Grã-Bretanha. Aliás, Bretanha vem de Pretane, que é gaélico, significa pintado. Eles tinham a mania de pintar os corpos, os celtas da Irlanda e da Grã-Bretanha. Então, os celtas lá do continente chamavam, de forma pejorativa, os celtas dessas ilhas de Pretane. E Pretane acabou derivando em Bretanha. Tá? Mas continuando, eles pegavam, de vez em quando eles pegavam essa turma e vendia, voltava para a Irlanda e vendia como escravo. Numa dessas idas e vindas, eles pegaram um garotinho de 16 anos, coitado, estava lá de bobeira, que se chamava Patrício, e levou para a Irlanda. Ele ficou lá 8 anos trabalhando. Quando ele completou 24 anos, ele conseguiu fugir. Voltou para a Irlanda, e da Irlanda ele formou como padre católico. Ele se transformou num padre, e quis exatamente evangelizar aonde? Na Irlanda, que foi o povo que escravizou ele. Então ele foi para lá para essa missão, para evangelizar o povo celta lá na Irlanda. E dizem que ele foi bem sucedido, isso a gente não sabe, mas deve ter sido mesmo. Ele usava um trevinho para poder pregar as ideias da religião católica, que seria o trevo, seria a divina trindade, que é o Filho, Jesus Cristo, o Pai, que é Deus, e o Espírito Santo. Ele tentava explicar isso aí com o trevo. Eu, por exemplo, nunca entendi isso, mas interessa. Interessa que ele explicava e conseguia pregar a palavra de Deus, do catolicismo, e conseguiu. A primeira pessoa que ele converteu lá na Irlanda, dizem que o local onde ele fez essa primeira conversão, eles construíram uma capelinha, que hoje é a maior catedral da Irlanda, que é a St. Patrick, Catedral de St. Patrick. Mas é o 4º ponto turístico que a gente pode ir lá ver, mesmo porque lá também tem um bardo, a gente vai falar dele. Mas muitos milagres foram atribuídos a este tal de Patrício, e ele acabou se tornando um santo. Então, hoje ele é conhecido como St. Patrick. E ele é um
o patrono, né, da Irlanda, e o trevo é um dos símbolos mais representativos da Irlanda, é o trevo de 3 folhas. Né? E com relação ao bardo, né, nessa igreja de St. Patrick, tem um túmulo de um bardo. É uma coisa irônica, porque bardo, na verdade, é um personagem, né? Bardo a gente conhece como... são aqueles menestréis que cantavam na Idade Média. Mas eles vêm da onde? Dos druidas. Os druidas são sacerdotes celtas que foram dizimados com a Igreja Católica, mas deixaram que esses aí sobrevivessem, só no formato, numa estética artística, né? Só para cantar e contar histórias de reis e de rainhas. Né? Eles não podiam mais, né, exercitar a fé deles. Ou você é católico ou você é herege. Então não existe tolerância na Igreja Católica. Né? Pelo menos na Idade Média não existia. Hoje existe pouco, mas tudo bem. Então esse bardo também, esse túmulo do bardo, a gente vai poder ver lá na Catedral de St. Patrick. Certo? Mais alguma coisa? Tem. Com isso, depois desse início dessa evangelização, né, fez sucesso, né, ele conseguiu evangelizar, né, muita gente, e aí a Igreja Católica foi expandindo. Eles construíram vários mosteiros, centenas de mosteiros na Irlanda. Ainda tem esses mosteiros, muitos destruídos pelos Vikings, mas ainda tem. Né, e além disso, eles se tornaram exportadores de teologia. Né, muitos padres eram formados na Irlanda e iam lá para o continente para poder ajudar a Igreja Católica. E também construíam Bíblias. Né, eles eram exímios, né, produtores de Bíblias. E uma delas está lá no Trinity College também, na Irlanda. Então é o 5º ponto turístico. A gente pode ir lá na Universidade Trinity College e para a gente ver uma das Bíblias mais antigas do mundo. Era do século XVIII, não, século VIII ou século IX, por aí, é de 1800, de 800, ela é de 800, a Bíblia é de 800, é o Book of Kells que chama. Então, mais um lugar que a gente pode visitar, certo? Essa é a fase da consolidação da religião cristã, que vai de 461, porque 461 é o ano que se diz que ele fez a primeira conversão lá na Irlanda, até o ano 800, quando começa a invasão viking. Aí os irlandeses começam a sofrer e não param mais de sofrer. Eles vão parar de sofrer só no século XX, no final do século XX. Tá? Então, no próximo vídeo, eu vou falar da 4ª parte da nossa história, que é a Era Viking. Um abraço para todo mundo. Até lá.